Olá, bom dia. Hoje gostaria de estar compartilhando uma porção da palavra de Deus que está em Provérbios. Provérbios nós sabemos que são ditados pequenos, alguns ditados pequenos, práticos para o dia a dia da vida. E hoje aqui em Provérbios 29 e 25, quem escreveu Provérbios foi Salomão, e nós vamos ler nesse versículo do capítulo 29 e 25, diz assim: quem tem medo dos outros cai numa armadilha, mas o que confia no Senhor está seguro. Então a palavra de Deus vai dizer: quem tem medo cai numa armadilha. Realmente, o medo ele nos impede de conseguir, de avançar, de prosseguirmos naquilo que nós queremos, naquilo que nós almejamos. O medo, às vezes, ele paralisa a pessoa. E em alguns momentos, o medo é bom, né? Por exemplo, você está ali com uma vela e a chama está ali. Você tem medo de botar o seu dedo naquela vela, né? A criança, às vezes tem alguma criança que são ousadas. Elas colocam, mesmo você dizendo para não colocar o dedinho na vela, elas vão lá e colocam. Outras não, outras têm medo. Então aquela que colocou o dedinho queimou, desobedeceu, né? Queimou, mas ela venceu aquele medo. Mas com certeza ela não vai colocar novamente, porque ela sentiu a queimadura, né? Ela sentiu a quentura. E assim somos nós também. Nós temos medos que às vezes nos impede de avançar. Como eu falei, por exemplo, o medo de fazer uma prova. Tem pessoas que quando vai fazer uma prova de direção, ela fica com tanto medo que ela não consegue fazer aquela prova. Mas tem medo. Às vezes nós também temos medo, porque somos ameaçados. Por exemplo, uma pessoa, ela mente porque ela foi coagida em alguns momentos e até diante do próprio juiz, ela mente. Mas o que a palavra de Deus diz? Quem tem medo dos outros cai numa armadilha. A pessoa, ela mente por medo e acaba caindo numa armadilha, porque perante o juiz, ela vai ter que responder por aquela mentira que ela falou. E perante o nosso juiz, que é o nosso Deus, também quando mentimos, quando fazemos algo que desagrada a Ele, nós também vamos responder por isso. Então, o melhor é nós sermos sinceros com o Senhor, como o salmista Davi foi. O salmista Davi era um rei, mas ele era sincero com o Senhor. Ele não tinha medo de colocar diante do Senhor os seus sentimentos, aquilo que ele sentia, ele falava para o Senhor, fosse de bom, fosse de ruim, ele falava para o Senhor. E com isso, ele evitava as armadilhas que vinham sobre ele. Mas também teve um que nos deu um grande exemplo, que mesmo estando com medo, venceu as armadilhas, venceu o medo, venceu a dificuldade. Sabe quem foi? O nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Lá no jardim do Getsêmani, nós vamos ler, está lá em Mateus 26, 36, o Senhor convida os seus discípulos para orar com ele. Os discípulos estavam cansados, estavam temerosos, porque o Senhor Jesus já tinha dito tudo que ele iria passar antes da sua morte. E ali Jesus convida Pedro, Tiago e João para que ficassem orando com ele. E Jesus se afasta. Jesus se afasta
e vai orar sozinho. Naquele momento, Jesus também teve medo. Olha, saber que um dia, né, Jesus ficou temeroso, porque Jesus era homem, era 100% Deus, é 100% Deus e era 100% homem. Então, naquele momento ali, Jesus teve um medo. Mas o medo não paralisou Jesus de ir orar ao Pai, de falar com o Pai. O seu medo não pode te paralisar de falar com Deus, de seguir aquilo que Deus quer que você faça. O nosso medo não pode deixar, não pode nos paralisarmos a ponto de não enfrentarmos as dificuldades que vêm sobre as nossas vidas. Vamos aprender com Jesus. Olha como ele ora ao Pai. Ele diz assim no 38. Então, Jesus disse, vamos ler o 37? E levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a sentir-se tomado de tristeza e de angústia. Olha aí. Jesus começou com um sentimento. Veja que Jesus era que nem nós, é que nem nós. Ele foi tomado de tristeza e de angústia. Talvez você esteja assim hoje, sentindo esse sentimento de tristeza, de angústia. Mas Jesus apresenta essa tristeza, esta angústia ao Pai. E adiantando-se um pouco, 39, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo, meu Pai, se possível, que passe de mim este cálice. Olha aí, Jesus ora ao Pai pedindo, Pai, se for possível, se o Senhor puder, passa de mim esse cálice. Jesus já estava ali com medo, com tristeza, com dor, com angústia. Ele já estava ali sentindo a angústia do momento em que ele ia viver. E que momento é esse, meu amado e minha amada irmã? Era o momento da crucificação do Senhor Jesus. Hoje nós comemoramos o Dia do Amigo. O Dia do Amigo. Talvez você já mandou uma mensagem para o seu amigo, talvez você já agradeceu o seu amigo, mas você se lembrou de agradecer o seu melhor amigo, o amigo que te deu uma prova de amor que ninguém nunca te deu. Esse amigo é Jesus. E ele está agora aqui, sentindo a dor da crucificação, mas ele pede ao Pai, se possível, passa de mim este cálice. Mas no mesmo instante, Jesus diz, contudo, não seja como eu quero, e sim como tu queres. Como tu queres. Na mesma hora, Jesus, mesmo estando com medo, ele tem ciência para o que ele veio realizar em favor da humanidade, em favor da minha vida, da sua vida. E ele diz para o Pai, que não seja feita a minha vontade, mas seja feita a tua vontade. E a vontade do Senhor foi feita, que era que Jesus cumprisse o seu chamado, e Jesus mesmo sentindo medo, não deixou de cumprir o propósito de Deus para nos salvar. Então, meu amado e minha amada irmã, agradeça o teu amigo, agradeça a Jesus hoje, porque ele, como amigo, mesmo sentindo medo, ele se entregou, ele se deu
por cada um de nós. E até no último momento em que Jesus já estava ali na cruz, pendurado, sendo crucificado ali, as pessoas gritavam: desça daí, salva-te a ti mesmo. Ressuscitou tantas pessoas e não consegue salvar você mesmo. Jesus não deu ouvido. Que você não dê ouvido. Não se apegue ao medo que você sente de avançar. Mas a palavra do Senhor nos diz que o amor de Deus, ele lança fora todo o medo. O medo nos faz vencer. Uma mãe lá em São Paulo, o filho caiu no rio, mas aquela mãe não sabia nadar. E aquela mãe, para salvar o seu filho, ela pulou no rio. Ela nem se lembrou que ela não sabia nadar. O que ela queria era trazer o seu filho. Não importaria se ela morresse, mas ela foi salvar o seu filho. Mas graças a Deus, que aquela atitude que aquela mulher teve, salvou o seu filho e ela não morreu. Ela não morreu, ela saiu com o seu filho. Então, mas naquele momento, aquela mulher não pensou em nada. É igual assim, um cachorro na rua, pega uma criança. Você vai lá fazer o quê? Tentar abrir a boca daquele cachorro para tirar a criança, para salvar aquela criança, ainda que você seja mordido. O amor faz isso. O amor de Deus lançou fora todo medo e Jesus se entregou na cruz por cada um de nós. E ali, Jesus estava ali e os homens mandando ele descer da cruz, inclusive um ladrão que estava próximo a ele, usou todas as suas forças ali na crucificação para desdenhar de Jesus, para incentivar Jesus a largar aquele momento. Mas Jesus não largou. Jesus nos deu a maior prova de amor que todo o ser humano precisa. Tanto que a palavra de Deus diz: Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Agarre essa oportunidade que o amigo Jesus te deu de ser salvo, de ser religado com Deus e receba Ele como seu Senhor, como seu Salvador, como o Senhor da sua vida. Seja grato a Ele. Seja grato a Jesus neste dia. E no Salmo 40, versículo 4, vai nos dizer o seguinte, continuando falando sobre o medo, olha aqui, o medo, mas aquele que não tem medo recebe recompensas do Senhor. Então, que hoje, o medo que estiver na nossa vida, venha cair por terra. Olha o que diz o Salmo 40, versículo 4. Bem-aventurado é aquele que põe no Senhor a sua confiança e não se volta para o arrogantes e nem para os que seguem a mentira. Bem-aventurado, a palavra bem-aventurado quer dizer feliz. Feliz é a pessoa que põe a confiança em Deus. Jesus colocou a confiança dele em Deus e nós devemos colocar a nossa confiança em Jesus. E olha aqui no Provérbios 29, né, que diz: mas o que confia no Senhor está seguro. Quando você coloca a sua vida, a sua confiança em Jesus, você está seguro. Ainda que você esteja passando por dificuldades, por tribulações,
Porque o próprio Senhor Jesus disse que no mundo nós teríamos o quê? Aflições, mas que ele venceu o mundo. E se ele venceu, né? O versículo não diz isso, mas se Jesus venceu, nós também vamos vencer. Com ele, Jesus, o versículo vai até, mas eu venci. E com Jesus também nós vamos vencer. E no Salmo 40, versículo 11, diz assim: não retenhas de mim, Senhor, as tuas misericórdias, que a tua graça e a tua verdade sempre me guarde. Olha aí, a graça, primeiro o Senhor não vai reter, o salmista pede para o Senhor não reter a misericórdia dele, mas que a graça e a verdade do Senhor esteja sempre conosco, nos guardando, nos livrando. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Então, venha hoje. Venha hoje, eu te convido a conhecer esse amigo Jesus, que se entregou por você. E que quando nós colocamos a nossa confiança nele, quando nós lançamos fora o medo, muitas das vezes as pessoas não querem vir para Jesus por medo. Medo de ser chamado de louco, medo de ser chamado de... vai ter que deixar os amigos, vai ter que deixar tudo para seguir Jesus. E Jesus deixou o quê, meu amado e minha amada irmã? Jesus deixou a sua glória. Deixou a sua glória para nos salvar, para nos libertar. Mas hoje, Jesus tem um nome que é sobre todo o nome, no céu, na terra e debaixo da terra. Então, vale a pena vir para o amigo Jesus. Não perca essa oportunidade hoje. Aceite Jesus como seu Salvador. Se entregue a Ele. Confie nele. Jogue fora o medo que você tem. Amém? Deus seja louvado. Oremos. Pai querido e amado Deus, eu quero te agradecer por esta palavra maravilhosa. Eu quero te agradecer pelo dia do amigo, Senhor. Eu quero te agradecer pelos amigos que o Senhor me deu, mas eu quero agradecer pelo amigo Jesus. Esse amigo que está comigo, está com você, está conosco em todas as circunstâncias, em todos os momentos da nossa vida, o amigo Jesus está conosco. Eu quero te agradecer, Senhor, porque o Senhor lança fora todo medo, o amor de Deus lança fora todo medo, e que hoje, nesta manhã, todo medo na vida de cada pessoa que estiver ouvindo ou vendo este vídeo, seja agora repreendido no nome de Jesus, e que esta pessoa receba a coragem, a força que vem do Senhor, e que passe a confiar no Senhor e ter a certeza de que quando nós confiamos no Senhor, nós estamos seguros. Abençoe os amigos, Senhor. Abençoe todos aqueles que nós temos como amigo. Muito obrigada, Paizinho querido. Muito obrigada, Jesus querido. Obrigada, Espírito Santo de Deus, que não nos abandona e que está conosco em toda e qualquer circunstância, fazendo morada em nossos corações. Senhor, dá-nos um dia de alegria, um dia de paz, em o nome de Jesus. Amém e amém. Que o Senhor te abençoe ricamente e abundantemente, em o nome do Senhor.